Breno perguntou o seguinte: qual a importância de um aperfeiçoamento em administração de medicações? Bom, Breno, se você está querendo administrar uma medicação intramuscular, intravenosa, né, enfim, subcutânea e por aí vai, pode ser que o teu receio é não saber atender, né, ou não saber fazer uma intramuscular, uma intravenosa numa situação de emergência médica. Então aqui eu tô traduzindo a tua pergunta. Tô vendo assim, qual que tem sido a sua dificuldade para você buscar esse aperfeiçoamento, né? E você tá, enfim, me perguntando se isso é importante ou não. Então olha só, se o teu objetivo é estar mais preparado para uma intercorrência médica no consultório e conseguir fazer uma intramuscular, intravenoso, se eu dizer para você que isso não é importante, eu vou estar falando uma baita mentira. Lógico que isso é importante, né? Conhecimento sempre é valioso, sempre é bem-vindo. Agora, é uma coisa que seria uma prioridade, e aí eu vou falar por mim, isso é pela Pamela. Pra Pamela, isso é uma coisa que é uma extrema prioridade pra mim? Não. Por quê? Porque eu sigo uma filosofia, e é a filosofia que eu coloco dentro da academia, que é a seguinte: quando você se prepara para uma intercorrência, ela deixa de existir. Ah, tá, para ser o mais resolutivo possível. Perfeito, perfeito. Então, olha só. Se você realmente quer ser resolutivo, é muito melhor você fazer o teu máximo para evitar uma intercorrência médica no consultório do que você estudar e se preparar para socorrer a emergência. Não quer dizer que ela não vai acontecer. Mas, ao ponto de você fazer uma intramuscular ou uma intravenoso, existem alguns passos antes. Alguns outros cuidados que você pode ter que não seja necessário você fazer intramuscular. E não é toda emergência médica que você vai precisar fazer uma intramuscular ou uma intravenosa. Pô, Paula, mas cara, eu vi um curso muito legal sobre isso. Você acha que vale a pena fazer? Lógico que vale, com certeza. Curso sobre isso, curso ao paciente com atração sistêmica, sobre sedação, o que você tiver que envolver pacientes com atração sistêmica é super legal, tem muitas coisas legais. Né? Curso sobre radiologia, curso sobre diagnóstico, curso sobre aperfeiçoamentos e por aí vai. Tudo isso é bem-vindo, tudo isso agrega. Então, dizer que não é importante, obviamente eu tô sendo super negligente em dizer isso, né? Até porque, por exemplo, intravenoso, intramuscular é uma via que também pode ser utilizada para sedação, né? Também é um tipo de via usada para sedação. Então, assim, importante é. Só que só eu quero que você guarde isso. É muito mais fácil e muito mais seguro e muito mais resolutivo você prevenir que uma intercorrência médica ocorra do que você aprender tudo para resolver. Porque se ela nem acontecer, você não tem que se preocupar em resolver. É simples. Quando você se prepara para uma intercorrência, ela deixa de existir, tá? E assim, você colocou aqui que o serviço de emergência na sua cidade é precário. Eu imagino que você tem uma vontade cada vez mais de ajudar. Isso é muito bom, só que não se cobra tanto assim. Entende que, como dentista, a gente também tem as nossas limitações. E a não ser que você tenha um conhecimento muito profundo, a gente tem que ter cuidado também, né? Então, às vezes, putz, mas eu quero fazer um curso, quero me aperfeiçoar. Perfeito, faça. Só tenha cuidado, às vezes você quer ser super socorrer, super resolver e acaba fazendo uma coisa que não deveria. Então, olha só, quando eu fiz residência na área de intensivismo, eu tive um treinamento completo em suporte básico de vida. Completo, foi tipo 6 meses de treinamento na área de suporte básico de vida. E muito do que a gente aprendeu foi preventivo, foi prevenção. E muito das intercorrências médicas, acredite ou não, a cadeia da sobrevivência, da sobrevida, ela começa, por exemplo, Breno, com ligação. Ligar para o SAMU, ligar para o corpo de bombeiro. Uma ligação, tá? Então, mesmo se você for usar intramuscular, intra-IV, a primeira coisa que você faz numa intercorrência médica grave é você ligar e pedir socorro. Gente, eu aprendi isso por uma dentista que trabalhou em UTI.
é você pedir socorro, é a primeira, dentro lá da cadeia de sobrevivência, né? Cadeia de suporte básico de vida, enfim. A primeira coisa é você ligar. E a segunda coisa, quando você vê lá, não é você fazer intramuscular, não, a segunda coisa é você liberar a via aérea do paciente. É você fazer uma suplementação de oxigênio caso você tenha no consultório, tá? O último caso, quando ainda não chegou socorro, você iniciar a RCP, né? Mas tem toda uma cadeia que vem antes de você fazer uma intramuscular. Sabe quantas intercorrências médicas eu consegui resolver só com posição de Trendelenburg? Hipoglicemia, por exemplo. Se você vê, tem a indicação de intramuscular para hipoglicemia, né? Você fazer glicose intramuscular. Existe essa indicação. Só que não é mais fácil eu aferir a glicemia do meu paciente antes de começar o tratamento odontológico? E ver se a glicemia dele já não está um pouco baixa e já fazer um hiperglicemia antioral antes de iniciar o procedimento odontológico? Ou mesmo, para utilizar o intramuscular, é só se o paciente estiver sem consciência, né? Uma hipoglicemia, perdeu o nível de consciência. Porque antes disso, ele ainda vai ter uma certa consciência para tomar ali um suco de laranja, para tomar uma Coca-Cola, um Guaraná, para tomar um copo de água com açúcar. Tá certo? Então, assim, com certeza é importante, faça, eu te dou um maior apoio. Depois vai lá na academia, passa pra gente que você aprendeu de legal, compartilha com a gente parte desse conhecimento. Só que, sinceramente, não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. Às vezes a gente quer ser ultra resolutivo, quer ser tipo, né? Mas eu quero salvar uma vida, eu quero ter, assim, fazer o meu papel para a sociedade, né? Ter um ato heróico de empatia, Isso é maravilhoso. Mas você vai ser muito mais heróico se você cuidar do seu paciente e fazer um protocolo de atendimento e não deixar que ele tenha uma intercorrência médica, tá? E não deixar. As intercorrências médicas que eu já tive até hoje no consultório foram porque eu falhei no meu planejamento. Eu falhei em avaliar corretamente o meu paciente, tá? Por quê? Depois que eu aprendi a avaliar ele, a me programar, né, a me precaver, eu nunca mais tive intercorrência no meu consultório. Eu nem lembro, se eu pensar aqui pra vocês qual foi a última intercorrência médica que eu tenho no consultório, eu não lembro. Eu não lembro, sem brincadeira, pessoal. E ó, atendi muito paciente descompensado no SUS. Muito, muito. Vocês sabem, SUS, batidão, né? Eu não lembro. Acho que talvez tenha sido uma lipotímia, alguma coisa do tipo, sabe? Coisa de estresse ali do procedimento odontológico. Tá certo, Breno? Enfim, essa é a minha sugestão aí pra você e pra se também é a dúvida de outra pessoa em relação a pacientes com atrações sistêmicas.